Desde já, Senhor, eu declaro a bênção e a vitória sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre a casa dela, em nome de Jesus. Obrigada, e as palmas louvem ao Senhor. Graça e paz, igreja. Pode se sentar em nome de Jesus, porque antes de eu começar a ler a palavra com os irmãos, eu gostaria de compartilhar o que Deus falou no meu coração antes dele me dar essa palavra, né? Igreja, eu não sei vocês, mas a palavra nunca vai ser a mesma. Toda vez que eu venho para a casa do Senhor, eu venho com aquela expectativa: Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, não passe sem que eu sinta a Tua presença. Que em nome de Jesus nada tire você do foco que é de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Antes de eu ler o texto base, o pastor estava ministrando na Santa Ceia, foi da Páscoa. E ele estava ministrando ali sobre a humildade de Jesus, sobre a mesa. Igreja, veio uma voz tão doce e falou assim: precisa aceitar a cruz. E aí eu falei assim, sozinha ali, o pastor ministrando, eu falei: aceitar a cruz, Senhor. Tenho 17 anos de crente, sou batizada, eu aceitei a cruz. E o pastor continuou ministrando e o Espírito Santo falou assim: lembra de Pedro? Quando eu queria lavar os pés dele? E aí ele falou o que para Jesus? Não, Senhor. Pedro andava com Jesus, mas ainda não tinha entendido o propósito da cruz. Aquele dia Pedro só tinha uma oportunidade. Uma. Porque ele sairia dali e Jesus iria morrer na cruz. Não ia ter uma outra oportunidade de Jesus lavar o pé dele. E o Senhor fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Igreja, se eu e você não aceitar a cruz, não temos parte comigo. É forte. E aquela palavra, ela mexeu tanto comigo, eu falei: Senhor, me dá versículos. Eu quero versículos para entender que coisa é essa. Que cruz é essa, Senhor? Que cruz é essa que nós devemos aceitar? Aquele dia ainda na igreja, o Espírito Santo falou assim: vocês também só têm uma chance. Pedro foi os pés, eu e você é a cruz. É só essa vida, igreja. A cruz é só uma. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer por mim e por você. A gente só precisa crer em tudo que está escrito aqui. E eu fui para casa, e aí o Senhor começou a me dar versículos. E aí ele falou assim: Mateus, olha, igreja, na verdade eu tenho um pouco de dificuldade de marcar textos, mas a palavra do Senhor, ela se revela a cada um de uma forma diferente. Ele me revela no meu coração e eu vou pesquisar onde está. E assim foi fluindo. E aí Deus falou em Mateus 16:24: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ali Jesus faz um convite para mim e para você. Olha que Jesus lindo. Ele coloca um se você quiser. Ele não nos obriga, mas o amor dele nos constrange, igreja. O amor de Cristo nos constrange. Toda vez que o pastor ele sobe aqui, ou qualquer irmão igreja que sobe aqui para ministrar, eu presto atenção com tudo da palavra. Muitas vezes eu estou cansado, ou a minha mente quer sair, e eu falo: Senhor, traz a minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Traz a minha mente a cativa, a obediência de Ti, porque eu sei que tem pão fresquinho. Tem pão fresquinho toda vez que você vem para a casa do Pai. Sabe por que as ministrações ela nunca vai ser igual? Você sabe quantas pessoas neste mesmo momento vão ler e falar da mesma palavra que eu vou ministrar hoje? Milhares. Em várias línguas, em vários idiomas, em vários lugares do mundo. Nunca vai ser igual. Porque o Espírito fala ao coração de cada um de forma diferente. Porque Ele é santo, igreja, e Ele é lindo demais. E não é por merecimento, igreja, é por graça.
graça e bondade dele. Porque quando ele dá algo para a gente, ele está dando para a igreja. Quando ele revela algo para a gente, ele quer que a igreja também se alimente do pão. Porque Jesus nunca comeu pão sozinho, ele sempre repartiu. Amém? E aí eu continuei a aceitar a cruz. Mas o que a cruz me traz? A cruz, ela traz salvação, ela traz perdão pelos pecados. Pela fé eu fui batizado, porque eu creio que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Mas a cruz, ela precisa me trazer transformação e novidade de vida. Se a cruz não está trazendo isso para mim e para você essa noite, igreja, hoje é noite de conserto. Hoje é a noite que Deus está dando a oportunidade de lavar o meu e os seus pés. Porque quando ele fala para Pedro que ele não teria parte com ele, ali estava se cumprindo uma palavra que se encontra em Filipenses, que eu vou ler aqui no final. Ele se esvazia dele e se faz servo. É lindo demais, igreja. A gente está cheio de soberba, cheio de orgulho, e ele vem e lava os pés dos pecadores, para que se cumpra a palavra dele. Tudo que está aqui, igreja, tudo se cumprirá. Amém? E aí Jesus me deu uma palavra que se encontra, agora sim vamos entrar para o momento da palavra de Deus, que se encontra em Lucas 13:10. Eu peço para que a igreja levante em reverência a palavra do Senhor. Lucas 13:10. Nunca vai ser sobre nós, igreja. É sempre sobre Ele, quem Ele é. Nunca vai ser por mim e pela sua capacidade. É sobre o que a palavra faz quando eu e você permite que ela entre dentro de nós. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, em Lucas 13:10. A mulher curada no sábado. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Amém. Pai, te damos graça pela sua palavra. Sabemos que a sua palavra, depois que ela é lida, ela nunca mais voltará, Senhor Jesus, porque ela vai fazer aquilo que a tua palavra tem que fazer. Senhor, essa noite eu te peço em nome do seu Filho amado, Senhor, que nos constranja, que nos ensine, Senhor Jesus, nos ensine, Espírito Santo de Deus, a pegar a nossa cruz e levar, Pai. Que não saímos dessa noite aqui, Pai, da mesma forma que a gente entrou, Pai, mas que a tua palavra, Senhor, encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua bondade e com a sua misericórdia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. E foi assim que Deus foi me dando, e aí Ele me deu esse texto base, que era da mulher. E aí começou a fazer todo sentido para mim, igreja. Porque muitas vezes eu sou convertida, até perguntei ali para dar quantos anos mesmo que a gente é convertido? Há 17 anos. Muitas vezes a gente é convertida a 16, 17, 18, 20 anos, mas vivemos como essa mulher encurvada. Vivemos presos na mentira do diabo. A gente não permite ser tocado pelo Senhor, nem ser moldado pela cruz. Porque a gente precisa permitir o toque do Senhor, igreja.
Muitas vezes a gente prefere guardar e esconder pecadinhos debaixo do tapete, para que não haja exposição. Mas o Evangelho do Senhor, ele é luz e lâmpada. Conforme você vai lendo e aprendendo da palavra, a própria palavra vai te constrangendo ao ponto de falar assim: ei, fala para mim o que está aí, porque eu posso fazer. Essa mulher, ela não podia se livrar do diabo por ela mesma. Eu e você também não podia voltar para o céu se não fosse a cruz, se não fosse o toque, se não fosse o sangue dele derramado por mim e por você. A gente não tem esse poder, igreja. E quando eu perguntei ao Senhor, continuei orando, perguntando para ele, e ele falou algo, ele me deu essa palavra e eu fui de novo pesquisar. Resiliente. Grava essa palavra, igreja, porque Deus falou que não chamou eu e você para ser resiliente. Ele chamou eu e você para sermos servos, discípulos. Discípulos faz discípulos. Servo aprende a servir e se esvaziar, porque o nosso mestre nos ensinou assim. E aí, quando eu fui pesquisar lá o que era resiliente, veio algumas palavras assim na minha mente, né? Nós, quando a palavra resiliente, ela quer dizer que a gente é uma pessoa que se cai, levanta, se passa por um momento emocional, a gente sabe resolver e sair da situação. Mas aí a gente vai para a palavra do Senhor e a gente vê salmistas. Eu vi um salmo que agora não me recordo, não sei se era o Salmo 103. Davi está chorando, implorando a misericórdia de Deus. Davi, ele não usa do que ele aprendeu na guerra passada a enfrentar a batalha de agora, igreja. Davi, ele usa o joelho em pó, a cara no chão, para vencer todos os dias a guerra, porque a guerra, ela é diferente uma das outras. Só que o mundo, ele ensina a mim e a você desde pequenininho a ser resiliente. E aí, quando nós nos tornamos cristãos, a gente continua sendo resiliente, faz igual o Pedro. Não, Jesus, meu pé jamais. Eu vou andar com o Senhor, mas não lava meu pé não. Quem? Eu nem sou digna disso. E o Senhor fala, então, se não levar minha cruz, não tem parte comigo também. E aí veio na minha cabeça assim, né, uma palavra que eu sei que muitos daqui já ouviram. Caiu? Levanta. Se aprontar na escola, quando chegar em casa, apanha. Ninguém morre de amor. Separou, terminou, arruma outra. Arruma outra. A vida que segue. Engole o choro. São palavras que nos ensinam a ser resiliente no mundo lá fora. Mas quando a gente encontra a cruz, Deus fala, tira tudo. Tira tudo. Tira tudo que você aprendeu. Quando Jesus, ele chama os discípulos dele, Jesus, ele fala o quê? Ei, Pedro, larga tudo e me segue. Não dá para mim, para você servir a Jesus querendo guardar na sacolinha o que a gente aprendeu no mundo. O que a gente aprendeu sendo resiliente. Igreja, o que está acontecendo aí fora é muito sério. Tem pessoas deixando a sua igreja. Tem pessoas deixando o seu pastoreio. Tem pessoas deixando de ser ministrada por pastores e pastoras que Jesus levantou. Não foi o homem, foi ele. Tem pessoas que vai para a internet e começa a pastorear outras pessoas, mas não é encoberto de oração, igreja. Paulo escreve todas as vezes para as cartas e ele faz o que quando ele escreve? Estou orando por vocês, estou intercedendo por vocês. Ninguém fica de pé se não tiver alguém que ora e intercede pela minha e pela sua vida. Você sabe por quê? No começo, quando eu tinha a oportunidade de subir aqui em cima, eu tinha muito medo. Muito medo. Mas aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ei, tem gente de joelho por você. Aquele que te chama está orando por você. Não tenha medo. O que eu e você não pode ver, igreja, é sair da nossa casa, do nosso culto, do nosso lugar de adoração, porque somos resilientes. Porque achamos, eu estou falando para crente, porque achamos que podemos ministrar e ser melhores do que aqueles que sobem aqui em cima. Eu vou na quarta-feira, é o pastor que ministra, mas a palavra é do Senhor. E ele usa um jumento quando ele quer falar com a igreja dele. Ele não vai usar um servo, uma serva que se dispõe a falar para a igreja. Ele usa quem ele quer. Sabe por que, igreja? Porque ele continua sendo Deus. O que eu e você não pode agir com rebeldia, com resiliência,
de sair, se expor, colocar outras vidas lá fora em risco também, porque Deus fala, ai daquele que seja pedra de tropeço para o seu irmão. Porque a pessoa que sai da casa do Senhor não sai debaixo de bênção, sai debaixo porque acha que está sendo e fazendo o melhor, que não pode ser mandado, que não pode ser discipulado. Ela não se firma em lugar nenhum, até ela encontrar a cruz e se esvaziar de si mesma, ela não para em lugar nenhum. E aí a gente vai para a internet e vê pessoas, a gente não conhece a vida de quem está na internet, igreja. Deus não substitui a internet por igreja. A internet é uma porta que abriu, sim, ela leva a palavra para aqueles que estão em casa, sim, amém por isso. Mas Deus estabeleceu a igreja e usou a vida de Pedro para estabelecer a igreja aqui na terra, ser forte, ser pedra. A gente precisa do calor humano, igreja. Quando eu e você clamam, o Espírito Santo desce. Ele sara, ele restaura, ele cura, ele desce, igreja. Ele move as águas. É ele que move as águas. Na minha casa, sentado, olhando para o computador, eu posso aprender da palavra, sim. Eu posso ser ministrada da palavra? Posso. Mas o arrependimento veio do Senhor. É Ele, é no culto de quarta-feira que você vem sem imaginar o que vai acontecer, que as águas se movem, Ele desce, e Ele cura, Ele revela, Ele abre os olhos. Então cuidado, igreja, com quem a gente tem compartilhado as nossas coisas. Cuidado de se assentar nas mesas com aqueles que falam do seu ministério, dos seus líderes. Cuidado, igreja. Eu preguei há um tempo atrás e Deus falou ali grandemente ao meu coração. E o Espírito Santo me fala comigo às madrugadas sobre isso, sobre a desobediência. Deus estava vendo Arão e a irmã dele falando de Moisés. E Deus, na mesma hora, a igreja tira eles para fora e a lepra vai para a vida dela. Cuidado. Muitas vezes a gente começa a ficar debaixo de maldição porque a gente dá ouvido para aqueles que não querem estar na presença, para aqueles que não querem estar na igreja. Paulo fala, ei, não deixe a sua igreja como é de costume, mas antes admoesta uns aos outros. É a igreja que tem palavra, é a igreja que é ministrada a palavra. Ah, eu não sei, eu não entendi nada. Então pega, vai lá na sua casa, Lucas, vai lá, abre lá Lucas, senta-se e ajoelha e fala, Senhor, tua palavra diz que aquele que procura acha, e aquele que bate encontra. Procura também, igreja. Não beba só da fonte, não beba água, Jesus já abriu, o véu foi rasgado. Mas isso não impede de eu e você congregar juntos. É tão bom quando nós estamos em união. É tão bom, igreja, quando eu chego aqui, eu vejo cada rostinho. É tão bom. Eu amo essa casa, igreja. Eu amo a minha igreja, porque ela foi estabelecida por Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando o Senhor falou ali novamente, falando sobre ser resiliente, pessoas que superam seus problemas, obstáculos, né? Pessoas que muitas vezes, como eu acabei de falar, sai debaixo de uma oração e eu vou pregar sozinho, eu vou orar sozinho, Cristo está na minha casa, Cristo está em todos os lugares, igreja. Mas é na igreja que Ele ordena as bênçãos do Senhor. É na igreja, é na união. E a resiliência, ela nos mantém de pé. A graça nos mantém prostrados. E eu, igreja, você quer ser o que essa noite? Resiliente? Em pé? Quando todos te olham e falam, nossa, essa superou tudo. Mas eu quero estar na graça. Quero estar prostrado, de olho inchado. Porque é lá que eu encontro a cruz. Porque todas as vezes, igreja, que eu orei para qualquer tipo de situação, para qualquer pessoa, Ele me constrange e fala, ei, tira o orgulho, tira já que a soberba, tira que isso não provém de mim. Eu nunca orei, eu já falei isso uma vez para a pastora, eu nunca orei para Deus falar que era o irmão que estava com problema. Tinha vezes, igreja, que eu saía do restaurante com o meu esposo, chegava em casa, falava. E o Senhor me constrangia. E eu falava, Senhor, me perdoa. E ainda tinha que pedir perdão. A cruz faz isso. A cruz, ela revela quem nós somos. A
cruz não vai te revelar quem a irmãzinha do seu lado é. A cruz não vai te revelar que o seu irmão, que sua esposa, que seu esposo. A cruz não vai fazer isso. A cruz revela você. Quando os discípulos chegou, eu não sei se foi Pedro também, Senhor, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Eu acredito que tinha alguém ali perturbando ele. Ele falou, será que já deu? Será que agora ele vai falar, pronto, deixa ele no canto dele? E aí o Senhor fala, 70 vezes? 7. Ó, pinchão, hein? Perdoa, Pedro. Perdoa, perdoa. E hoje ele fala para mim e para você, perdoa. Se esvazia do seu passado. Se esvazia de palavras que foram construídas na sua cabeça, porque a Bíblia tira tudo que foi construído e faz novo. Todos os dias. É um pãozinho quente todos os dias para mim e para você. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí eu falei para o Senhor, mas e o que é andar sobre novidade de espírito? A gente antes precisa se esvaziar das nossas habilidades carnais, reconhecendo que só a força nele. E aí 2 Coríntios 5,17 vai falar assim: se alguém está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu e você está em Cristo há 16, 17 anos e está fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada, igreja. Nós estamos sendo resilientes. Mas essa palavra não é para constranger a mim nem a você. Essa palavra que o Senhor trouxe para mim e para você é que a partir de hoje não vamos ser mais resilientes, vamos ser servos, discípulos dele. Vamos esvaziar das nossas vontades, dos nossos quereres, dos nossos achismos. Sabe por quê, igreja? Enquanto a gente está dentro da igreja, igual uma máquina de lavar, convertendo o crente a ser crente, e eu não estou falando mal dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque eu oro para as vendas deles caírem em nome de Jesus. Eu estou falando que quando Deus ministrava e restava e ficava apenas algumas pessoas ouvindo, Jesus falava para os próprios discípulos. Vocês não querem também, não? E eles falavam, para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Que eu e você seja assim. Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Esse mundo já é maligno, igreja. Tem nada lá fora para mim e para você. Nada. Por mais atraente que seja, a gente está vivendo em tempos onde Deus tem derramado do Espírito Santo dele para todos. Para todos, igreja. Só não vê quem não quer. Só não presta atenção nos sinais quem não quer. E é lindo o que esse Deus está fazendo, porque ainda que nós olhamos um para o outro e muitas vezes a gente quer fulminar, ele vem e fala, não, eu vou continuar lavando os pés. Jesus ainda crê em mim, em você, Jesus acredita na gente, igreja. A gente precisa voltar a ser serva, porque tem gente morrendo lá fora. A mídia não fala, igreja, mas tem crianças jovens se suicidando. Sabe por quê? Porque eu e você resolvemos ser resilientes. E aí a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo para ele falar assim, ó, vai lá naquela casa. Igreja, vocês, muitas vezes a gente olha e fala, não seria mais milagre nas igrejas, porque o que está acontecendo? Porque o povo está se esquecendo de quem Jesus é. Porque o povo está se esquecendo de quem ele faz. Porque eu conheço um Jesus que fala assim, ei, levanta, ora pelo seu ventre, tira, ora, e a água sair, água de parto, voltar pela boca a noite inteira. É esse Deus que eu conheço, igreja. Eu conheço um Deus que falou comigo no corredor. É esse Deus que eu conheço. E é esse Deus que dá todos os dias para mim e para você. Mas a gente não entrega a ferida. A gente não entrega as palavras torpes que um dia a gente ouviu. Se esvazia, igreja. Se esvazia. Ah, o irmão falou, ora por ele. Ah, o irmão levantou falso testemunho, ora por ele. Mas não para, igreja. Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi crucificado, ele foi xingado, ele foi até falar que tinha demônio nele, ele ouviu, mas ele não parou. Ele não parou. Eu e você não pode parar. Eu e você não pode parar, igreja. Precisamos voltar para a cara no pó das madrugadas, porque é lá que ele revela. Quando eu comecei a buscar a palavra do Senhor, eu falei assim, Senhor, eu não quero saber de internet, não quero saber de ouvir ministração, porque eu conheço na fonte, eu conheço quem eu sirvo, eu conheço quem me fez uma promessa, eu conheço porque dia após dia eu vejo se cumprir.
Dia após dia eu vejo a minha família se convertendo a Ele, porque Ele é santo e continua fazendo. E é esse Deus que cura, é esse Deus que salva, é esse Deus que levanta. Mas para isso eu e você precisa descer para a casa do oleiro, para Ele quebrar, para Ele arrancar as pedrinhas, aquilo que nos tira da presença. A gente está saindo muito fácil da presença. Enquanto eu e você saem fácil da presença, o inferno ele tem que se levantar na igreja. Dentro das casas, dentro das famílias, dentro dos hospitais. Mas em nome de Jesus, eu creio que todos que estão aqui sairão daqui discípulos e servos do Senhor e farão maravilhas e sinais, porque Ele disse que eu e você faremos. É para mim e para você. E em Romanos 6, 4, 7, vai dizer assim. Romanos 6, 4 e 7. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha que Deus lindo, igreja. Olha o que Jesus faz. Ele fala, mas Ele responde também. Está tudo aqui, igreja. Às vezes eu tenho a sensação de eu conhecer a Bíblia esses dias. Andou 17 anos comigo, mas parece que cada dia que passa eu falo, Senhor, estava tudo aqui. Sempre teve tudo aqui. Andar em novidade de vida é não andar mais fazendo a minha e a sua vontade, mas é ser crucificado. Quando a gente se batiza, quando a gente declara que Ele é santo, a gente tem que deixar Ele tocar em você. Temos que deixar-nos ser tocados por Ele. E no 7 fala assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Oh, glória a Deus. Se eu e você andar na cruz, não há mais pecado sobre a minha e a sua vida. Se eu e você estiver em Cristo, maldições hereditárias não estão mais sobre a minha e a sua vida. Eu e você não podemos mais andar como os nossos pais andaram lá, porque não conhecia a palavra. Tem crente vivendo em escassez, igreja. Tem crente andando arrastado como aquela mulher encurvada pelas mentiras do diabo, mas não ergue a cabeça e declara a palavra na sua casa. Declara a palavra e viva a palavra, igreja. Eu vivi momentos na minha gestação assim, que eu não tinha nada, mas Ele provou tudo. Não me faltou nada, porque esse é o Deus que eu e você servimos. Em Gálatas também, olha quantos versículos que Deus dá aí, como o Senhor é bom. Em Gálatas 5:1 vai falar assim também, a liberdade em Cristo. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu e você somos livres quando a gente aceita Jesus, quando nós somos batizados, mas aqui Paulo fala, não ponha debaixo do jugo. Paulo aqui fala do jugo tem aqui, do prepúcio, né, que era cortado ali, a aliança que fazia. Disso que ele está falando aqui. Mas hoje nós também pegamos a palavra do Senhor, coisas que Ele já nos libertou, e a gente vem e coloca o peso de novo nas nossas costas. Porque aqui eles ainda tinham que fazer isso era a aliança que eles tinham, né? Eles tinham que ser separados. Mas aí Paulo vem e fala assim, olha, agora não tem nada que separe eu e você da cruz. Agora é a cruz. A gente não precisa mais ficar fazendo coisas que eu vejo, sabe? Pagando penitência, se sacrificando como um todo. Não, Paulo estava falando, é só a cruz. Precisamos aceitar a cruz. Amém? Amém. E aí a gente vai para Filipenses 2:7, que foi o primeiro que ele me deu, né? Quando ele falou sobre Pedro, sobre lavar os pés. E aí em Filipenses 2:7 vai falar assim, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hoje em dia a gente não quer mais ser servo. Hoje em dia a gente quer estar em evidências. Hoje em dia a gente não quer mais ir para a casa do oleiro para ele quebrar a gente. A gente quer estar sentados nos cavalos, os servos andando, né?
os servos a cavalos e os príncipes e os reis andando. Que em nome de Jesus eu e você tenha aprendido o significado da cruz. Antes disso tudo acontecer na minha vida, quando o Senhor fala que a gente precisa andar em novidade de espírito, igreja, porque a gente tem que andar como os novos, crianças novas, que não nascemos mais daquilo que foi implantado lá atrás, mas hoje nós andamos em novidade de vida. E eu lembro que eu já era convertida, já era batizada, e eu encontrei umas tias minhas do Rio de Janeiro, igreja Misericórdia. Enquanto elas falavam de tantas coisas, eu falava de quando eu era pequena, do tanto que eu sofri, não andava em novidade de vida. Já tinha cruz, mas não aceitava o toque ainda. Mas quando o Senhor está me ensinando sobre perdão, quando aquelas tralhas foi caindo, eu vi um mundo cheio de coisas boas que o Senhor me dava todos os dias. Porque Ele continuava dando, viu, igreja? O pão é quentinho todos os dias, mas poucos comem. Poucos se assentam à mesa. Muitos estão com pressa demais. Estão muito autossuficientes. Acha que pode fazer tudo sozinho, que consegue resolver problemas sozinho. Então não se assenta mais na mesa. Não assenta mais na mesa para perguntar para Ele o que fazer. Não se assenta mais na mesa para confirmar uma decisão. Não se assenta. Nos tornamos autossuficientes. Mas em nome de Jesus, Ele nos ensinou hoje como é ser servo. Como é voltar para a cruz. Voltar para o primeiro amor. Voltar para a casa do Senhor, igreja. Deus derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida dons e talentos. Não enterre, igreja. Não enterre. Porque quando eu peguei essa enfermidade agora, igreja, de verdade, eu não tive medo da morte, mas eu tive muito medo de estar na frente dele, porque a palavra diz que vai ser assim. A gente vai estar na frente dele e vai passar um telão de tudo que a gente fez, igreja. E se imagina você passar 17, 18, 20 anos na igreja como essa mulher encurvada. Sem o toque, sem a cruz. Livre, mas encurvada. Essa mulher, assim que ela é tocada, vocês podem reparar, ela mudou o jeito dela. Porque aqui eu não vejo nenhum momento ela entra na sinagoga e ela fala assim: Jesus, me cura, me salva. Mas você sabia que muitas vezes aonde a gente está revela aquilo que a gente quer? Aonde eu e você busca revela o que a gente está procurando. Porque se eu e você vai na casa do Senhor é porque a gente quer o toque dele, porque a gente quer o abraço dele. Se eu e você vai numa festa, vai em outro lugar, a gente está indo buscar aquilo que a gente quer. Mas a mulher, ela não tinha voz naquela época. E era um dia de sábado. Imagina se ela abrisse a boca ali e falasse: cura-me, Senhor. Mas o Senhor, Ele sonda o meu e o seu pensamento. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor, Ele sabe tudo, igreja. Não há nada que eu e você faça. Da hora que a gente acordou até a hora que a gente está aqui, não há nada que eu e você fiz, que Ele fez e Ele ouviu. Ele veio. E ali, pela misericórdia dele, porque Ele é misericordioso, Ele toca na mulher. E aí ela começa a fazer o que, igreja? Glorifica. Crente que não glorifica, crente que não chora na presença dele, crente que não se alegra independente do que está passando. Quando ela foi curada aqui, houve uma discussão entre eles, os judeus, e ela continuou fazendo o quê? Glorificando. Sabe, nós crentes, passando na fornalha, tudo acontecendo, o mundo caindo, nós estamos assim: eu creio, Senhor, na conversão da minha casa. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu creio, Senhor. Ela mudou a postura dela, ela não andava mais encurvada. Quem anda encurvado são os que não entenderam o propósito da cruz. É os que ainda andam presos sobre passado, sobre coisas que foram faladas. A cruz libertou a mim e a você, igreja. Somos livres. E isso já é motivo para adorar, para glorificar, para acordar cantando e glorificando. Somos livres. Haja como livre. Não é sobre ter, é ser livre. Porque uma pessoa que passa 18 anos escrava, você acha mesmo que ela saiu de lá e a vida foi fácil? Não, ela tem que reaprender tudo de novo. Quando eu e você viemos para a igreja, a gente vem com a mente totalmente conturbada. E a palavra vai fazer o que comigo e com você? Nos colocando de pé, alinhando o propósito, alinhando a mente, nos conduzindo. Não é isso que a cruz faz? E é esse Deus, igreja, que eu glorifico a Ele todos os dias.
Amém? Amém. E eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. E eu espero em nome de Jesus que essa palavra resiliente não saia da sua mente. Eu oro a Deus que você entenda o que é ser servo, que eu e você precisamos descer para a casa do oleiro. Porque se o Senhor não lavar os meus e os seus pés, igreja, não é tempo de igreja que vai salvar a mim e a você. Não é. É estar nele. Sabe quando ele chegar para cortar os raminhos secos? A gente está verdinho e florido, cheio de fruto. E fruto só quem dá é o Espírito Santo. Libertação só quem dá é o Senhor, igreja. Não pense que eu e você pode se salvar sozinho. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele também fala que a porta é estreita. Quando Ele fala estreita, Ele fala o quê? Não entra bagagem sua por aqui não. Glória a Deus. A sua bagagem, você vai ter que largar do lado de fora. Aqui só entra você. E você sabe qual é o bom de tudo isso, igreja? Não é a gente se constranger, nem a gente falar, nossa, Senhor, tem tudo isso aqui dentro. É saber que Ele está cuidando. É saber que nele Ele pode mostrar para a gente o que precisa ser tirado. Se Jesus não fizesse isso, igreja, a gente acordasse achando que estava tudo bem todos os dias. Amém? Amém. Vai para a casa do oleiro. Deus tem pãozinho quente para você todos os dias. Sai da internet, igreja. Sai da internet. Entra na internet para ver só coisas que edificam e nem muito. Porque muitas vezes você é guiado por pastores que estão lá, mas são lobos, em pele de cordeiro. Vocês não conhecem a vida deles. Tem muitos pastores que estão se revoltando, sai da sua igreja, porque não aceita a cruz e vai lá, engana muitos e confunde. Porque aí você começa, ué, mas na minha igreja está assim, ué, mas o que está acontecendo? Sai, igreja. Ouve só a voz do Senhor. Se priva. A palavra do Senhor diz que a gente, de tudo que a gente tem que guardar nessa vida, guarda o seu coração. E o coração é o nosso olho, é a nossa boca, é por aqui que entra tudo, igreja. E é isso aqui, ó, é o cérebro. O Senhor fala que para a gente ser renovado e transformado, aqui Paulo fala que é através do quê? Do entendimento. Eu e você temos que ler todos os dias, sabe por quê? Porque a comida que eu comi no café não serve para o almoço. A palavra de hoje não vai servir para amanhã, igreja. É pão fresquinho todo dia, para mim e para você. Glória a Deus. Todo dia tem. E é tão bom. É tão bom, igreja. Não perca mais tempo em nome de Jesus. Não espere uma enfermidade chegar na sua vida, igreja. Não espere. Busca Ele enquanto a gente pode achar. Amém? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe essa trajetória. Glória a Deus. Jesus está presente em nós. Aleluia. Nós só precisamos ficar esperando posicionar. Aquela mulher foi colocada ali na sinagoga, porque ninguém enfermo entrava numa sinagoga judaica por vontade própria. Tinha que ser convidado, tinha que ter permissão para estar ali. Ela foi colocada ali estrategicamente. Ali, Jesus chegou para mostrar que Ele é mais do que um convite. Ela foi colocada ali, convidada por alguém. Jesus chega para mostrar que Ele é mais do que um convite na sua vida. Jesus não te chamou só para ser um convite na sua vida. O convite tem data, hora marcada e passa. Jesus te chamou para que você seja alguém marcado e transformado por Ele toda a sua vida em nome de Jesus. Ela nunca mais foi a mesma depois daquele momento. Que você não seja o mesmo de ontem. Que você não seja o mesmo de hoje. Que você seja tocado, marcado por Jesus.
para que amanhã você seja diferente, você seja mais e mais transformado, mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus, que você possa ficar com essa palavra, em nome de Jesus. Jesus já se apresentou para mudar a sua vida, para transformar o seu ser, você ser realmente filho e filha do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Sexta-feira estaremos aqui na mesa de homens e mulheres. Quinta-feira à noite vamos ao monte, porque sexta-feira é feriado. Na quinta-feira à noite nós temos ao monte, e sexta-feira também, depois do discipulado aqui, iremos ao monte também, porque estamos no propósito de 7 semanas de oração, que você possa estar firmado no que Deus tem para a sua vida. Você foi chamado por Deus. O primeiro chamado é para ser salvo. Depois o segundo chamado é para que você flua. O chamado de Deus te movimenta. O discipulado te para e te ensina. Entende? O chamado de Deus te movimenta. Muita gente está angustiada porque não consegue mais se movimentar por causa de alguma circunstância da vida. O chamado de Deus te movimentava para lá e para cá, e agora você fica angustiado porque não consegue se movimentar, porque a vida às vezes nos para. O chamado às vezes dá uma paradinha, mas o discipulado ele é permanente, é para a sua vida inteira. Ser discipulado é ser ensinado por Cristo. Então que você possa estar firmado nisso. Sexta-feira é sexta de discipulado. Toda a primeira quarta-feira do mês estaremos aqui para ter a quarta teológica, quarta bíblica. Toda a primeira quarta-feira estaremos aqui para aprendermos mais e mais de Deus. Amém? Toda quarta-feira. Quinta-feira, monte, sexta-feira teremos monte também, depois da mesa, e domingo, 10 da manhã, adorando ao Senhor. Amém? Mais alguma coisa? Esqueci mais alguma coisa? Não? Deus está certo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Que você possa saber, ter em mente, ter a certeza que você não é só um convite de Deus. Você é alguém que Deus chamou para caminhar e ter vida comigo. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Que cada um dos teus filhos aqui neste lugar possa sair, Senhor, livre de todo peso, livre de toda culpa, livre de tudo aquilo que veio para paralisar, para enganar, para entristecer, em nome de Jesus. Que os teus filhos saiam deste lugar agora, posicionados na tua presença, alinhados no teu Santo Espírito, para viver o novo do Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, testemunhar que grande é o Senhor, que o Senhor maravilhas tem feito na vida deles, ó Pai, e que eles possam ser testemunhas do Senhor na face da terra, Pai. Assim, Senhor, nós te agradecemos nesta hora pelo seu amor, por sua bondade, pela tua palavra que nos direciona, que nos cura, que nos liberta. Obrigado, Deus Santo, porque não estamos mais debaixo de nenhum jugo religioso, mas estamos debaixo da tua graça, do teu sangue, para vivermos, ó Pai, em novidade de vida. Assim, ó Deus Santo, nós agradecemos, ó Pai, por esta semana que está, Senhor, terminando, e que os teus filhos possam dar o bom testemunho do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Em as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude.